E aí galera, beleza? Hoje eu vou expor uma aula aqui que eu gravei para uma avaliação que eu tive em Filosofia da Religião, tá? É um modelo de aula completo, tá? Para vocês darem uma olhada. Eu vou compartilhar aqui esse modelo para ver o que vocês acham, para ver se tá legal, para ver se esse modelo dá para ser mantido, né? Porque eu já... Hein? Ah! Ai! O quê? Peguei 3 vídeos mais dinâmicos, né? E tive boas respostas. Agora eu quero largar esse vídeo, que é uma aula, para ver o que o pessoal acha também, né? Então vamos indo, vamos testando, e é isso aí. Bom, para começar essa aula, né, vou partir da introdução, e eu vou me pautar por 3 perguntas, né, do porquê devemos estudar filosofia da religião, quais são as bases filosóficas da religião, e o ensino religioso deve ser obrigatório nas escolas brasileiras, né? Eu faço essa introdução por um modelo pedagógico, né, de demonstrar por que devemos estudar, né, qual é a importância do tema, quais são as bases desse tema para se sustentar, e se a obrigatoriedade, o sentido da obrigatoriedade do estudo religioso nas escolas, né? Ali tem algumas questões também para a gente conversar, mas o projeto desse trabalho é responder essas 3 perguntas iniciais. Vamos lá. Bom, uma resposta que eu tirei do livro do Urbano dos Ilhos, Introdução à Filosofia da Religião, que eu achei muito bem construída, né, do porquê devemos estudar a filosofia da religião, uma resposta mais ampla, né? Mas eu vou citar aqui a passagem do livro dele, né? Por que devemos estudar a filosofia da religião? A filosofia da religião tenta esclarecer a possibilidade da essência formal da religião na existência humana. Em outras palavras, estuda a consciência do homem e de sua autocompreensão a partir do absoluto, enquanto atingível pela inteligência. A filosofia da religião é uma reflexão realizada com a única ajuda da razão, sendo seu objeto a religião e as condições em que esta é possível. Então, a religião ela está com a humanidade desde o início dos tempos, né? A gente tem registros de pinturas e referências a deuses desde o início do que nós entendemos por Homo sapiens, Homo sapiens, né? Que nos tornamos bípedes e por consequência todo o nosso processo evolutivo enquanto sociedade até o que estamos hoje, né? Então não tem como a gente conceber a espécie humana sem a concepção religiosa, ou a concepção de algo divino. E religião foi uma caracterização posterior, mas essa ideia do divino e de algo acima ou abaixo, ou algo que deve ou está no mundo, né? Algo que criou, algo que está menor, algo que está maior, essa questão de hierarquia também, né? Ela é basilar da sobrevivência humana, né? Da nossa espécie. Uma questão que a biologia responde, né? A hierarquia é uma coisa que nós temos há muitas vezes sempre, né? Essa questão de estabelecer hierarquias. Outras espécies também têm. É uma questão de sobrevivência, mas nós estabelecemos hierarquia para o universo. De alguém criou isso aqui. Abaixo de nós há um superior ou superiores. Então, essa concepção ela é basilar do que a gente é enquanto espécie. Não tem como conceber a espécie humana sem a religião. Tanto é que os gregos, né, a filosofia grega, né, ela concebe toda a filosofia como aliada à religião. Não existia uma diferenciação, né? Não, o panteão de deuses é uma coisa e a outra coisa é o que Sócrates está fazendo ali na praça. Não. Eles tinham uma interligação absoluta, né? E não havia uma extinção disso. A extinção disso foi acontecendo muitos séculos mais tarde, né? Então essa concepção de vida baseada também intrínseca à natureza, do divino ser a natureza, né? E não uma coisa que hoje nós dividimos, religião, natureza, ciência, Deus, fé, nós temos tudo dividido, né? Antigamente essa divisão não era clara. Então, como ela não era clara, ela era intrínseca à nossa constituição social. Então, por que devemos estudar a filosofia da religião? É uma resposta muito basilar.
é para nos entender, é para entender a espécie humana, é para entender enquanto indivíduos, enquanto a constituição da sociedade, a nossa concepção para o universo, as religiões enquanto construções para essas explicações, né? São diversas respostas para essa pergunta, né? E todas são extremamente importantes. Eu acho que é mais fácil a gente achar uma resposta ruim do porquê devemos estudar a filosofia da religião do que ficar citando boas respostas, né? Porque me parece que são inúmeras. Então é um princípio básico, na minha opinião. E deveria ser também na educação básica, né? Não só no ensino médio, mas um princípio basilar, assim como a filosofia. Seguindo, nós temos então mais uma resposta, uma excelente resposta ao porquê devemos estudar a filosofia da religião, que é o princípio da alteridade. Né? Eu só tenho que fazer um adendo depois. A autoridade, muito mais que um conceito, é uma prática. Né? Ela consiste basicamente em colocar-se no lugar do outro, entender as angústias do outro e tentar pensar no sofrimento do outro. A autoridade também é reconhecer que existem culturas, práticas e religiões diferentes e que elas merecem respeito em sua integridade. Nesse sentido, o reconhecimento da alteridade é o primeiro passo para construir-se uma sociedade democrática e mais justa. A autoridade se torna um ponto central para a filosofia da religião, não só pela questão da tolerância religiosa, mas a capacidade de respeito pelas milhares de religiões, cultos e diversos deuses e ovos diferentes que existem no mundo. Né? Então, o princípio da alteridade, ele também é um princípio basilar. Ele não deveria ser um princípio basilar apenas da filosofia e da religião, pois ele já é um princípio basilar, eu considero que seja, porque eu não vejo como fazer boa filosofia sem o princípio da alteridade, não vejo como fazer um bom estudo religioso sem o princípio da alteridade. Existem diversas religiões, diversas filosofias. Então, o princípio da autoridade ele é basilar para uma conceituação de justiça e para uma conceituação de democracia. Reconhecer o outro e colocar-se no lugar do outro enquanto espécie que depende do outro e que só evoluiu por causa do outro. Nós somos uma sociedade, literalmente nós somos uma sociedade, né? Então, ao falar sociedade, estamos falando de social. Né? Então, é impossível de não se pensar o outro enquanto se fala da espécie humana. Nós não somos autossuficientes. Então, o princípio da alteridade ele é um princípio basilar também para a nossa evolução e para a nossa existência. Nós não entramos em extinção, ele deve ser um princípio que está ali, que está posto. Para a gente ter um norte, acredito que para tudo nas esferas da sociedade. Então, o princípio da autoridade ele também faz um adendo, né? Respeitar todas as religiões, todas as culturas, todas as diferenças. Tem um adendo aí que eu disse que eu ia fazer, né? Que é a questão de outro princípio filosófico também, do não tolerar a intolerância. A partir do momento que você tolera a tolerância se extingue. Um princípio lógico também. Então a gente não pode tolerar a intolerância. Então nesse quesito da alteridade, ele tem que ter um limitando. Não pode simplesmente respeitar a tudo e a todos e respeitar a intolerância. Ou tolerar a intolerância. Tolerar a injustiça, tolerar o desrespeito, etc. Então a autoridade ela não é uma libertinagem. Ela tem limitantes muito bem postos. Tanto é que acontece uma sociedade democrática, visa uma sociedade democrática e justa. Então esses são seus limitantes, a democracia e a justiça. Só para esclarecer bem esse princípio da alteridade, que ele tem limitantes, e esses limitantes é a própria constituição do que é a alteridade. Uma sociedade democrática e justa. Seguindo. Bom, agora eu vou fazer uma apresentação aí das religiões mais famosas do mundo. Famosas no sentido de adeptos. Né? Já fazendo um adendo de que essas religiões elas nasceram todas no Oriente, né? Se for parar para pensar em questões geográficas.
né, e se disseminaram depois para o mundo. Né? O cristianismo, o islamismo e o judaísmo vêm da mesma fonte, fazendo esse adendo, mas eu vou dar uma atenção agora mais específica para cada uma. O cristianismo, né, nossa religião matriz aqui na América do Sul, com muitos adeptos, né, é a que mais tem adeptos, né? É uma religião abraâmica, né? Os ensinamentos de Abraão estão no Islã e estão no judaísmo também. Monoteísta, né? O cristianismo ele acredita em Deus, o Islã acredita em Alá e os judeus acreditam em Jeová ou Javé. Então eles têm nomes diferentes e até caracterizações diferentes. Eu não sou um especialista em religiões, tá? Para dar com perfeição, até porque são muitas religiões, né, gente? Então mesmo um especialista ele vai ser especialista em uma religião. É muito difícil de colocar as especificidades de cada religião. Não só porque são muito parecidas, mas também porque são muito diferentes. A pluralidade das religiões é muito grande. Então também faço um outro adendo aqui da questão de que as religiões elas não são unas, elas são plurais. Né? Então tem correntes do cristianismo, correntes do hinduísmo, correntes do islamismo, do taoísmo, do budismo, do judaísmo. Então não é um judaísmo, não é um islamismo, um hinduísmo, são correntes que se alteram ao longo da história, que são alteradas pelas pessoas, que são alteradas pelo meio, que são alteradas por outras religiões ao entrar em contato, que são alteradas por diversos fatores. Nós temos o judaísmo antes e depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Não preciso nem falar por quê. Essas alterações históricas, elas pesam. Tá? Então, deixando claro também que as religiões elas não são unas, elas são plurais. Elas trabalham com essas questões de dogmas e verdades absolutas. Trabalham, sim. Mas elas, mesmo assim, elas são plurais. As pessoas elas tentam trabalhar de uma maneira a tornar as verdades absolutas, mas isso é impossível. É um erro lógico. Então, o fato é que existem diversas correntes religiosas dentro do cristianismo, do islamismo, etc. Então, só quero deixar isso bem claro. O hinduísmo, religião predominante da Índia, caracterizado por um extremo pluralismo de cultos, deuses e seitas politeístas. Então, assim, o hinduísmo, gente, não tem, eu estava até vendo, não tem como tu ser um especialista em hinduísmo. Que tem tanto que tu vai seguir as correntes com maior adeptos, né, e tu vai poder falar sobre, mas conhecer tudo não tem como. Se você for pegar um padre católico, né, ele também ele tem as limitações dele. Então, isso que eu quero dizer, as religiões elas são muito amplas, né, e também muito subjetivas quando batem nas pessoas. Então, eu só quero demonstrar isso aqui nessa aula. O Islã, né, mais uma das três, né, não sei se é a segunda, a primeira ou a terceira, né, qual é a ordem, mas é a religião abraâmica, monoteísta, articulada pelo Alcorão, um texto considerado pelos seus seguidores como uma palavra literal de Deus. Então, assim, o Islã segue muito essa questão da palavra literal de Deus. Por isso que eles são mais rígidos, né? E a questão dos xiitas e sunitas, né? Toda aquela coisa que acontece lá no Oriente Médio não é o objetivo dessa aula, mas isso vem das bases do Islã. A questão da interpretação literal de Deus. A palavra literal de Deus. Então, se a gente for pegar a Bíblia e for seguir literalmente o que está escrito lá, meu Deus, né? Quem é que vai pro céu? Não pode usar o algodão no corpo, o homem não pode fazer a barba. Tem cobras falantes lá, tem dragões lá. Então, como é que tu vai seguir literalmente algo que não é mais a mesma compreensão de mundo que nós temos hoje? Era uma outra compreensão de mundo e interpretação de mundo que se tinha 2000 anos atrás. No caso do Islã, 1400 anos atrás. Então, essas atualizações, às vezes elas se fazem necessárias para a continuidade dessas religiões. Para uma boa saúde, mas isso já é uma opinião minha. Seguindo, o taoísmo, né? Já chegamos aí numa diferenciação entre o cristianismo e o islamismo. O taoísmo, ele é não teísta, né? Não tem a figura de um deus ali. Ele é uma prática filosófica e religiosa, né? Se é religiosa, aí é um outro debate, não vou entrar aqui na questão. Originária do leste asiático, que enfatiza a vida em harmonia com o Tao. O Tao é uma outra palavra para caminho. Então é uma filosofia de vida. Tá? Quem é taoísta vai seguir uma filosofia de vida lá e ok.
O budismo é uma religião indiana baseada nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, né? Que a galera bota em casa para dar sorte, para trazer dinheiro, esse negócio, né? No caso do Brasil, tem que comprar 15 mil Budas, né? Isso bem. De caráter filosófico e não teísta, surgiu na Índia Antiga. Então, da mesma forma que o taoísmo, ele é não teísta, não tem a figura de um deus. Buda é um mestre, ele não é um deus. Ele foi um homem, na verdade. E não é predominante. O hinduísmo é muito mais predominante, não tem tantos praticantes do budismo, porque ser budista não é um negócio tão fácil. Literalmente você muda toda a tua concepção de mundo, que o capitalismo moderno ele não abarca, né? Então é complicado ser budista. Os judeus, por fim, né? O judaísmo é mais uma das religiões abraâmicas, né? Que concebem Javé ou Jeová como criador do universo, e tem o seu livro, né? Que não é a Bíblia, não é o Corão, é a Torá. Os judeus têm a Torá, que seria revelado diretamente por Deus, né? E aí podemos dizer em semelhança, né? A Bíblia Deus também escreveu, né? Islã, aí no caso não foi o... não fugiu o nome dele, mas se revelou para ele, né? E aí Alá disse para ele para escrever, etc. E no judaísmo é a mesma coisa. Então, eles são diferentes, mas com as mesmas características. Isso que eu quero deixar claro. E os judeus, eles têm um pecado. O pecado mortal para eles é da idolatria. A prática da adoração de símbolos e imagens. Isso para eles é... Nossa. Mas eu não vou me adentrar tanto nessas especificidades de cada uma dessas religiões. Eu só quis apresentar elas, né? Justamente para dar mais base nessa questão da autoridade. Do princípio da autoridade, de por que ele é tão basilar. Olhando para essas 6 religiões aqui, nós já temos 6 visões, embora parecidas, extremamente diferentes. Então, o princípio da autoridade ele se faz muito necessário. Nós vamos seguindo. Segue coisa. Deu uma travadinha ali antes, mas tudo bem, segue o jogo. Sigo batendo na mesma tecla, a diversidade é um fato. Então agora eu falo mais dessa questão do divino, né? Não tanto da prática. Se tu pega os cristãos, eles têm essa concepção monoteísta de Deus. Ou seja, um Deus que criou o universo, concebeu o universo, derivou tudo que existe, e tudo que existe faz parte dele. Tu vai pro hindu, diversos deuses. Eu não tenho conhecimento para dizer, né? Eu sei do elefante aquele, eu sei de uma moça azul e várias outras, mas assim, eles têm diversos deuses, né? Não é um panteão, né? É um negócio, é muito amplo, então é até difícil para eu caracterizar aqui. A gente pode assumir que é politeísta, então tem vários deuses, eles não têm um deus só que criou tudo. Então eu também não sei afirmar se todos esses deuses criaram tudo, se algum criou, se não criou, né? São compreensões muito diferentes, né? Eu não fui tão a fundo nessas especificidades, porque não é o objetivo dessa aula, né? O objetivo é só mostrar que eles são politeístas, que eles são diversos, e justificar mais ainda esse princípio da alteridade, né? E mostrar que o politeísta e o monoteísta eles têm compreensões muito diferentes de mundo. Eles concebem deuses, né? Agora eu vou puxar para um lado onde eu conheço mais, por exemplo, o panteão grego, né? Eles são deuses com características humanas. Eles não são tão poderosos quanto o deus cristão, nem um pouco. Ele, na verdade, até mortos eles podem ser, né? Fazem parte de um panteão, cada um representa algo. Zeus é o deus dos céus, o Poseidon o deus dos mares, Hades o deus do inferno, entre aspas. Não se tinha uma compreensão do inferno até Dante, né? Até que Dante escreveu a Divina Comédia. Mas o deus do submundo, né? Atena, deusa da guerra e amor, não.
Enfim, vocês compreenderam, né? A Afrodita é a deusa do amor e da sedução, Ares, o deus da guerra. Atena agora não me fugiu do que ela é a deusa. Mas essa compreensão de um panteão de deuses, em que há um deus superior, no caso Zeus, né? E toda uma constituição da criação do mundo. Então, se você colocar um monoteísta, um politeísta, um cristão, um hinduísta e um... Hoje em dia não existe mais ninguém que cultue os deuses antigos gregos, mas vamos dizer que colocasse numa sala essas três pessoas, sem o princípio de autoridade, como é que eles iriam se entender? Aí tu bota mais um taoísta que ele não tem o princípio de um divino, né? Ele não concebe um deus. Então, com o princípio de autoridade, a gente pode ter essa comunicação, certo? Mas vamos lá. Aqui eu quero mostrar assim, ó, mais umas diferenças, mesmo eles vindo das mesmas bases. Eu quero ser um pouco mais a fundo. Eu já vou sair dessa questão, porque eu acho que eu já fiz uma ótima defesa do princípio da autoridade. Mas, só para demonstrar os mandamentos do Islã, tá? Recitar o credo, não existe nenhum Deus além de Allah, e Muhammad é o seu profeta. Tá? Me fugiu antes no outro slide qual é que era o nome do moço. Tá aí o nome do moço, é Muhammad. É o Muhammad que é o profeta, literal, né? Eu não sei se ele tem valor de Jesus para eles, não sei, não tenho tanto conhecimento, mas Muhammad é o profeta. Muhammad, na verdade, né? Orar 5 vezes ao dia na direção de Meca. Isso aí eu já vi até em filme, né? Os caras, tipo, eles têm uma bússolazinha, eles apontam para Meca e rezam. Observar o jejum durante o mês sagrado chamado Ramadã. Eu não faço a menor ideia do que é Ramadã, gente, tá? Só vi ali, coloquei, eu não fui atrás para saber o que é o Ramadã. Se você for ver o calendário de cada uma dessas religiões é extremamente diferente, né? Então, para não fugir do foco da aula. Realizar o zakat, a doação de 2,5% dos seus lucros para os mais pobres. Isso é uma questão interessante, mas para um debate posterior, da questão dessas religiões, elas têm uma questão de ajudar os mais pobres e os necessitados. Isso é uma coisa que eu achei muito interessante e me chamou a atenção, mas não é o ponto dessa aula, mas fica aí, né, para quem tiver interesse. Visitar Meca uma vez na vida, desde que tenha condições para isso. A Meca, até onde eu sei, vamos dizer assim, a Jerusalém deles, né? Então é uma... Eu não sei exatamente o que eles fazem lá, eu sei que é uma pedra gigante, que eles vão para lá e ficam uma semana lá, rezando. Eu não tenho mais informações sobre isso. E do cristianismo, né, onde nós temos mais familiaridade, né, Jesus nasceu em Belém, Judeia, na Palestina, por volta do ano 6 a.C. Seus ensinamentos morais, como amor a Deus e ao próximo, fizeram com que sua vida passasse a ser um exemplo a ser seguido. Aos 33 anos, e esse número 33 também tem uns negócios aí, mas não vou entrar no mérito, mas o 33, os números, a numerologia, né, ela tem um impacto muito forte posterior para a história da humanidade, né? Inclusive, diversos filósofos já trabalharam com isso. Mas, enfim. Jesus morreu crucificado injustamente e ressuscitou após o terceiro dia, né? O básico da história. E existem 3 ramos desse cristianismo. Os protestantes, os católicos e os ortodoxos. Né? Então, são 3 eras, né, diferentes, 3 correntes diferentes. E são todos cristãos. Então, venho aqui mais uma vez mostrar as questões da autoridade. E para finalizar a questão da autoridade, né, segundo o dicionário Aurélio, autoridade significa qualidade do outro do que é diferente, filosoficamente, caráter diferente, metafisicamente. Em suma, podemos dizer que a autoridade é o ato de perceber a diferença e o que o eu deve conviver com os outros. Então, assim, gente, metafísica significa para além da física. E metafisicamente diferente é que são diferentes mesmo. Tipo, um átomo de um outro corpo que se diferencia. Né? Dá pra gente interpretar dessa forma. Então, é a perceber que eu sou eu e o outro. E é a convivência com o outro. Vou apenas para fechar. Aqui eu só vou mostrar a dominância global. Esse gráfico aqui é apenas... Eu não tenho os dados exatos nesse gráfico. Aqui eu tenho, né, com o mapa mundi bem certinho, né, mais especificado
a dominância global das religiões, né? Então o cristianismo ele é a maior mundialmente, seguido do Islã e em terceiro o hindu. 34% de outras religiões diversas. Mas a gente pode perceber que na América do Sul, na América do Norte, ali a região da Rússia, a Europa, até ali onde começa a entrar na Ásia, né, no Oriente Médio aqui, tudo é cristianismo. O Islã domina boa parte da África e o hinduísmo domina na Índia, em outro país ali que eu não estou sabendo identificar, e outras religiões ali pelas regiões ali do Egito, puxando para trás, né, ou para a direita. Sigo. Bom, a minha segunda pergunta que eu quero responder, né, quais são as bases filosóficas da religião? Vamos lá. Quando se trata de precisar a essência da religião, logo surge uma dificuldade sem fim. Em outras palavras, a religião tem a ver com o sentido último da pessoa, da história, do mundo. O homem se sabe se relacionar e determinado por algo que é maior do que ele mesmo. Assim, sua existência religiosa se constitui a partir do divino. Por isso, na filosofia da religião, não se fala só do homem, mas também daquilo que é diferente dele, que o transcende. A partir do divino, a existência humana se especifica como religiosa. Temos, porém, o conceito filosófico de Deus. Como o homem se comporta diante do mistério de Deus? O que será da religião sem a revelação? Parece que a tarefa da filosofia da religião é achar esse ponto comum para uma solução de síntese interna. Paul Tillich descreve a relação entre filosofia da religião e teologia. A filosofia da religião é a doutrina das funções religiosas das suas categorias. Teologia é a apresentação normativa e sistemática da planificação concreta do conceito de religião. Poder-se-á justificar a religião perante a razão? A filosofia nasceu na Grécia Antiga. Quer dizer, isso aqui é o que está no livro, tá, gente? Mas, né, vamos ser moderno, né, contemporâneo. A filosofia grega nasceu na Grécia. Sigo. Como atitude crítica na vida concreta do homem. Nasceu como tentativa de formular a questão da verdade desta vida em sua globalidade. Como a religião era parte desta vida concreta, os filósofos não podiam deixar de formular a questão da verdade da religião. De sua significação para a vida humana e a questão filosófica sobre Deus. Essas questões foram formuladas no horizonte de pressuposta totalidade. Ora, a pergunta pela realidade em sua totalidade inclui a pergunta pela possibilidade de tal totalidade. Nesse contexto da tematização da unidade de todo, o real surgiu a questão filosófica de Deus. Bom, aqui eu já vou para a questão do ensino religioso deve ser obrigatório nas escolas, mas só para fechar o slide anterior, eu acredito que as bases filosóficas da religião, como eu já falei lá na introdução do porquê devemos estudar a filosofia da religião, é extremamente basilar. Eu acho que essa é uma resposta mais minha do que o que eu encontrei na literatura, enquanto nós nos constituímos enquanto espécie. É impossível a gente não caracterizar a religião e estudar a religião para nos compreendermos. Então essa é a minha resposta, que eu acredito que é a extração do que eu li da literatura. Mas agora sigo aqui, ensino religioso deve ser obrigatório nas escolas brasileiras? Sim, deve. Antes de... Eu puxei aqui um aspecto mais jurídico, né, para apresentar, mas o ensino religioso e filosófico ele é basilar. Nós temos uma injustiça social no Brasil pela falta de ensino. A falta de educação é uma injustiça social. A falta de educação é uma injustiça, a maior das injustiças. Então, é óbvio que o ensino religioso ou a filosofia da religião, ela deve ser ensinada. Mas eu farei uma defesa aqui. Na lei, prevê que pode se ensinar apenas uma religião. Eu faço a defesa de que se várias religiões forem ensinadas em filosofia da religião, aí ok. Porque, como eu estou apresentando nesse trabalho aqui, como é que a gente vai apresentar religião mostrando uma religião só? Como se fosse uma só. A predominante é cristã, então vamos mostrar só a cristã e foda-se. Que jeito? Como é que eu vou ensinar o princípio da autoridade sem mostrar o outro? Sem mostrar as diferenças? Então, eu acho que a lei brasileira, eu acho complicada,
faço aqui a minha crítica a essa lei que permite que se ensine única e exclusivamente uma religião só. Porque estamos respeitando o direito da escola, que se, por exemplo, é católica, querer ensinar apenas, né, o catolicismo, etc. E, tal. E os segmentos cristãos. Um bom religioso conhece as outras religiões. Eu acho que é uma boa prática religiosa. E fala em nome do Papa. O próprio Papa falou isso. Então, faço essa defesa, né, de uma opinião particular, e também para causar uma reflexão. Então, agora aqui, é juridiquês, ok? Uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2017 permitiu o ensino religioso confessional em escolas públicas. Ainda hoje a medida gera muitas dúvidas entre os pais. O aluno é obrigado a cursar a disciplina da religião, como é o ensino religioso nas escolas públicas e as escolas confessionais, elas são diferentes. O que é uma aula de religião? A aula de religião é uma disciplina da educação básica brasileira. A proposta da matéria é fazer reflexões sobre os fundamentos, costumes, valores das diferentes religiões presentes na sociedade brasileira. Nesse sentido, a aula de religião promove a compreensão das diferentes religiões, abordando temas de modo interdisciplinar por meio de atividades que promovem o diálogo entre as diversas religiões. Isso aqui que eu acho muito curioso, porque a proposta é a compreensão de diferentes religiões, porém, eu permito que se possa ensinar apenas uma religião. Pô, o Supremo nessa, ele, meu Deus, hein? Aí é complicado, né? Aí é complicado. Seguindo, é importante destacar que o ensino religioso pode ser ensinado de duas maneiras. Isso aqui é um bagulho muito louco. Eu quero ensinar pluralidade, mas eu posso ensinar só de uma forma só. É isso aqui que... Bom, né, estamos no Brasil, né? Confessional e pluriconfessional. No caso do ensino confessional, são ensinadas informações e conteúdos sobre uma religião específica. Já no ensino pluriconfessional, são ensinadas informações e conteúdos sobre diversas religiões. E que eu acho muito louco, né? Isso aqui eu acho muito louco. Mas é a nossa lei, né, cara? É muito louco. Nossa Senhora. Para que serve o ensino religioso nas escolas? Isso aqui eu já respondi, né? Mas agora vamos para o juridiquês do que eles compreendem, né? Os defensores do ensino religioso argumentam que ele ajuda na formação do caráter dos alunos. Meio geral isso aqui, né? Tudo bem. Pois trata diretamente dos valores religiosos. Assim, a disciplina reforça ideias e conceitos que são julgados importantes pela família do estudante. Aí já entra em questões pedagógicas, não vou ficar quieto. Nesse sentido, a matéria promove uma visão harmônica sobre o mundo. Além disso, o esperado é que seja promovido um convívio respeitoso entre os alunos sobre diferentes grupos religiosos. Vamos lá. Qual é o objetivo do ensino religioso? Um dos objetivos do ensino religioso é dar orientações em relação ao papel da pessoa na sociedade, segundo alguns valores da religião indicada pela escola. Ou seja, é pluriconfessional, porém a escola pode indicar. É pluriconfessional só no nome, né? Na prática. Assim a criança entra em contato com noções de justiça, cultura, paz e respeito aos indivíduos. Isso aqui é bem complicado, tá? Para um islã extremista, um muçulmano extremista, se chama muçulmano quem é seguidor do Islã. Ele vai cortar a cabeça da galera e para ele isso é justiça. Eu trago isso aqui para... Eu foquei muito na autoridade e também naquela questão do tolerar a intolerância, do não tolerar a intolerância, por questões como essa. Até como uma resposta, até para essa lei e constituição de lei que está aqui. Como que uma criança vai entrar em contato com noções de justiça, cultura e paz e respeito entre os indivíduos se cada religião tem um conceito de justiça, cultura e paz e respeito totalmente diferentes? Sem ter o princípio de alteridade bem determinado filosoficamente e o princípio lógico de não tolerar a intolerância. Aí nós já temos um déficit educacional. Fica a crítica aí à lei. Cabe apontar que isso não deve ser feito com o intuito de persuadir a criança a seguir ou não determinada religião, mas de modo que ela obtenha conhecimentos diversos, não apenas sobre a religião, mas também sobre a sociedade, a cultura, o comportamento humano, entre outros aspectos. Não vou falar de novo.
Nesse sentido, a disciplina de religião é uma oportunidade para falar sobre vários temas, como a violência, o bullying e a corrupção. Só que eu fiquei meio viajando, porque a disciplina de religião é uma oportunidade para falar sobre vários temas, como violência, bullying e a corrupção. Tipo, indiretamente, né? Eu entendo o que eles querem dizer, mas, enfim, vamos seguir. Como é o ensino religioso nas escolas públicas? Péssimo. Eu vou fazer uma pesquisa aqui por cima, é podre. Né? No mundo, a nossa educação é podre em todos os sentidos e de ensino religioso não seria diferente. Né? Nós estamos ali muito atrás em todos os sentidos, nós temos uma dificuldade enorme em respeitar outras religiões. O Brasil, que tem diversas religiões, nós temos, por exemplo, as religiões de matriz africana aqui. Esses dias, o que mais tem notícia de gente tacando fogo nos locais de culto de matriz africana. Então, se fosse bom, né? Então, como é o ensino religioso nas escolas públicas? Né? A realidade é triste. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases, a oferta de disciplina de religião é obrigatória por parte das escolas públicas que possuem o fundamental. A matrícula do aluno é optativa, ou seja, ele não precisa cursar caso não tenha interesse. Isso eu acho interessante, porque tem o ateu, né? Então, o ateu, ele né? Apesar de eu pensar que um bom ateu, ele conhece muito da religião, muito mais que às vezes que os próprios religiosos, é uma questão de respeito mesmo. O cara não quer estudar, ele vai fazer outra coisa. Eu acho que é interessante isso. Né? Se o cara é agnóstico, aí já fica um pouco mais debatível, né? Eu, por exemplo, sou agnóstico e amo estudar religiões, mas acho que para o ensino fundamental e médio é interessante essa liberdade para o aluno. Né? Principalmente porque o ensino, eu acho que o ensino religioso, partindo da filosofia, com esse princípio da autoridade, ele deveria ser obrigatório. Mas agora, se vão enfiar lá um estudo religioso confessional de apenas uma religião e colocar que aquilo é o correto, né, ou melhor, né, ter um ensino podre no horário que poderia estar tendo outra aula, aí eu acho que realmente, né, a gente tem que ir muito de acordo com a realidade, né, na minha opinião. De acordo com a lei, a disciplina deve ser oferecida dentro dos horários normais das escolas públicas e ensino fundamental, assegurando o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedadas qualquer formas de proselitismo, que seria converter. Não sei se tem dados sobre isso, que há tentativa de conversão, etc. Isso eu não sei dizer. Então, a aula de religião é diferente de catequese, né, que os católicos fazem. Né, vai lá na igreja e vai, né, seguir o caminho católico. Diferente. Pois proselitismo é o ato de tentar converter alguém a determinada religião. Por isso, ainda que a disciplina tenha caráter confessional, que é fornecer informações sobre uma única religião e não há várias, não pode haver tentativas de conversão. Isso é um pouco louco, na minha opinião. Eu não entendo muito bem qual é a justificação que eles têm para ter um ensino confessional de uma religião só. Eu sinceramente não entendo. Mas é só uma religião, mas não pode converter. Enfim, Brasil. O que diz a Lei de Diretrizes e Bases sobre o ensino religioso? Na Lei de Diretrizes e Bases, o artigo 33, que fala sobre o ensino religioso, afirma que o ensino religioso é de matrícula facultativa. Ou seja, caso o aluno não tenha interesse, não precisa cursar a disciplina. Nesse caso, embora a lei não seja clara e específica, esse aqui deveria ser o bordão do Brasil. Em vez de ordem e progresso, embora a lei não seja clara e específica, cabe à escola oferecer alguma alternativa para esse estudante, pois espera-se que o aluno não fique ocioso dentro do colégio durante o horário de aula. Só Jesus na causa. Além disso, como a matrícula na disciplina facultativa, o aluno pode ter uma nota, mas não pode ser reprovado. Tal questão, porém, ainda precisa ser regulamentada pelos estados e municípios, já que a LDB não prevê como a nota final do estudante será composta. Como funciona uma escola confessional? A escola confessional é aquela que está vinculada ou que pertence a um determinado grupo religioso, como igrejas. No caso, nós temos diversas escolas, né, pelo Brasil todo, que é ministrada por padres, freiras e essa galera toda aí. Então, isso é algo bem comum aqui no Brasil.
No Brasil, em geral, as escolas confessionais são cristãs, estando ligadas à Igreja Católica ou alguma igreja evangélica como a Adventista, ou as franciscanas, aqui em Santa Maria. Nesses casos, o colégio tem seus princípios e objetivos baseados em uma determinada religião, diferente de uma escola laica. Não sei se tem escola laica no Brasil. Além disso, o desenvolvimento moral dos alunos é de acordo com a religião vinculada, sendo esse um dos objetivos da escola. Aqui dá para mais ou menos justificar porque o ensino confessional, né? Daí, por exemplo, o pai e a mãe vai lá e bota a pessoa nessa escola confessional, que é objetiva para, né, e tal. Mas aí eu acho que já é diferente de, tipo, a educação do ensino médio e ter escolas confessionais. Como a lei não é clara e objetiva, né? Outra diferença entre elas é que a escola laica baseia o seu plano de ensino a partir de uma corrente pedagógica, já a escola confessional baseia-se também em uma corrente filosófica teológica. Bom, eu vou finalizando essa aula, né? Por que devemos estudar a filosofia da religião? Eu acredito que consegui responder nessa aula do porquê devemos estudar a filosofia da religião, o porquê a religião mesmo, e aqui eu faço agora uma resposta aos ateus, né? Eu sou ateu, não quero saber. Cara, para ser um bom ateu, você vai precisar saber. Você vai precisar ter os conhecimentos necessários para você poder refutar Deus. E eu diria que é muito mais difícil você ser um ateu do que ser um religioso. Porque negar a Deus é uma religião. Né? É um princípio, você está toda hora tentando negar Deus. Eu acho que a posição mais equilibrada seria o agnóstico. O agnóstico não sabe, mas respeita. Eu acho que é a posição que mais se baseia na alteridade também. Que é a minha principal defesa. Então, por que devemos estudar a filosofia da religião? Como eu disse no início, são tantas respostas, tantas elaborações que a gente poderia dar, mas ela é extremamente necessária. Nós vivemos um país extremamente religioso, um país em que todos têm um conhecimento ou uma proximidade com alguma vertente religiosa. O Brasil ele é extremamente religioso. A fé aqui, o mercado da fé, como diriam alguns, ele é muito forte. Né? Então, estudar a filosofia da religião também ajuda a você não cair em determinadas situações problemáticas que não são religião. Como, por exemplo, doar tudo que você pode para uma igreja, os pastores que abrem igreja só para tirar dinheiro dos mais pobres, etc. Essas corrupções que a gente sabe que acontecem. Eu acho que se estudando mais religiões, tendo uma compreensão mais ampla, uma interpretação mais crítica e filosófica, a gente consegue ter um combate maior a essas coisas. Mas aí volta às questões basilares da importância da educação. E aí já fica mais complicado que é Brasil, né? E aí, quais são as bases filosóficas da religião? Eu acredito que filosofia e religião mandam juntas, né? As bases filosóficas da religião são as bases filosóficas do ser humano, ou seja, do questionamento e tentar interpretar o universo. Então, as bases filosóficas da religião é a essência humana. É a tentativa de interpretar o mundo, é a tentativa de interpretar o universo, a tentativa de se entender. Então, a religião ela é, por essência, filosófica. Então, as bases da religião são extremamente filosóficas. É metafísica. É postulados éticos ali. Claro que eles não estão muito de acordo com a lógica por eles terem várias questões interpretativas, e a lógica não gosta muito disso, né? Na verdade, a lógica não permite que isso aconteça, né? Tem uma linguagem própria justamente para não dar várias interpretações. Então, tirando o rigor filosófico, né, que a lógica tem e tantas outras cadeiras filosóficas têm, a religião é, por essência, filosófica, né? E quanto mais filosófico, eu acredito que melhor essa religião vai ser. Menos ela vai ser usada para manipular, menos ela vai ser usada para ganhar espaços de poder, menos ela vai ser usada para fazer lavagens cerebrais, para levar as pessoas para determinados pontos em que elas não têm uma total clareza de para onde elas estão indo, né? Mas essa religião ela vai servir como uma libertação e como uma busca filosófica para uma reflexão, que eu acredito que todos, em algum sentido, procuram isso.
Então, as bases filosóficas da religião são casadas, né? Filosofia e religião são casadas. Claro que hoje, contemporaneamente, a gente tem uma divisão clara do que é filosofia e do que é religião, né? Extremamente clara. Não se mistura mais, né? A filosofia tem cadeiras específicas, né? Lógica, epistemologia, metafísica, filosofia da linguagem, filosofia da religião, história da filosofia e tantas outras cadeiras, epistemologia, etc., que seguem linhas próprias e não são tomadas mais como os gregos eram por questões religiosas, né? Que hoje a gente sabe que são questões religiosas. Então, hoje a gente tem tudo muito bem dividido, mas até aqui nasceu da mesma fonte. E a questão que fica é, para o futuro, a religião e a filosofia elas vão se distanciar cada vez mais? Eu acredito que não tem como. Elas nasceram do mesmo fruto, da mesma árvore. Então, maçã vai dar maçã, banana vai dar banana, abacaxi vai dar abacaxi, maior ou menor, continua sendo, em essência e na base, né, continua tendo essa base filosófica na religião. Se é uma boa religião. Né? Se não tiver base filosófica, eu não sei nem se é uma boa religião. Vamos assumir dessa forma. O ensino religioso deve ser obrigatório nas escolas brasileiras? Eu respondi que sim, né? Mas como eu falei, né, existem diversas questões dessa lei, existem diversas questões de aplicabilidade pedagógica de como essas coisas acontecem nas escolas brasileiras. A gente sabe muito bem dos problemas pedagógicos e educacionais que o Brasil enfrenta. A gente sabe muito bem que ensinar filosofia da religião não se faz apenas uma aula, são vários trabalhos para se pensar e dialogar sobre esses conceitos de Deus, sobre, por exemplo, metafisicamente, a compreensão que nós temos de Deus. Nós podemos compreender Deus a partir da ética, por exemplo. Nós podemos compreender, como Levinas fez, nós podemos compreender Deus como um homem no mundo. Né? Se nós podemos compreender Deus como nada, que já foi, como Deus na integridade humana, no silêncio. Então tem vários segmentos que se desdobram para se estudar a filosofia da religião mais a fundo, né? Que a literatura filosófica vai nos servir. Essa aula eu faço como uma introdução à filosofia da religião, um convite à filosofia da religião, com linguagem facilitada, obviamente, porque esse convite ele tem que aguçar o ouvinte, na minha opinião, para que se possa vir para um debate mais detalhado, mais técnico, sobre o que é Deus, o que é o homem, o que é o mundo, o que é a realidade. Porque é isso que nós vamos trabalhar em filosofia da religião, tal como metafísica, ou basicamente tudo que fazemos em filosofia. Né? O que é o mundo, as coisas, nós. Né? Então, esse trabalho mais técnico que a filosofia da religião trabalha é sobre os acontecimentos e as correntes e interpretações de Deus ao longo da história. Né? Se Deus for compreendido como algo, quais são as consequências disso? Se ele é, quais são as consequências disso? E se ele não é, quais são as consequências disso? Então, por exemplo, Santo Agostinho disse: Deus é mais que existência. Então ele não existe. É bobagem. Deus não existe. O ateu disser Deus não existe, Santo Agostinho vai dizer não existe mesmo. Ele é mais que existência. Ele está compreendido para além de uma interpretação de existência. Ele está além do tempo, ele está fora do tempo. Ele não participa do tempo. Então essas interpretações metafísicas, elas aumentam o debate, elevam o debate, e já não é o objetivo desta aula, né? Que é ser esse convite à filosofia da religião. Eu poderia me demorar falando sobre várias questões metafísicas de Deus, sobre as implicabilidades éticas que tem a religião na sociedade, as implicabilidades éticas que nós temos enquanto conceber Deus a partir de nós mesmos. Alguns vão dizer que é uma arrogância primitiva. Então, são diversos debates que nascem a partir da filosofia da religião que são extremamente necessários.
Então, eu dou por encerrada essa aula. Fico aberto aí a sugestões, a questões, o e-mail aí, número, né? Fiz bem certinho, como se fosse uma aula para ensino médio. Talvez eu até use essa aula para ensino médio. E, no mais, é isso. A bibliografia, apenas para demonstrar aí.